E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, não é o mais badalado dos livros de direito. As habilidades interpessoais dos juízes. É verdade, mas é um tema super importante, especialmente para quem está estudando para magistratura. E para quem está acompanhando o curso de Humanística do professor Juliano, se preparem porque esse papo tem tudo a ver com aquele módulo sobre relacionamento interpessoal, lembra? É isso aí. Renato? Aliás, esse tema tá bombando, principalmente com essa mudança toda no judiciário brasileiro. Tá rolando uma modernização, sabe? Sei. Essa coisa de humanizar a justiça, deixar para trás aquela visão só técnica, né? Isso, comunicação e relações interpessoais estão virando peça-chave. E não é só conversa de especialista não, hein? O próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está incentivando o uso de linguagem simples em tudo quanto é documento. Chega de juridiquês, né? Imagina, a justiça tem que ser para todo mundo, né? E aí entra a resolução CNJ, no terceiro 205 de 2020, e a recomendação do 434 do Peloro do GV 23. Exatamente. O Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples também. É tipo, o judiciário tá finalmente entendendo que a gente precisa se comunicar para ser entendido. É tipo aqueles termos super complexos que a gente tinha que decorar para a prova. Parece que agora o importante é comunicar para que as pessoas entendam. Faz sentido. Mas me fala, como isso impacta o dia a dia dos juízes? Uhum. Tipo, na prática. Imagina, você é juiz e tem que explicar uma decisão judicial para alguém que não manja nada de direito. Se você Sim. usar aquele juridiquês todo, a pessoa não vai entender nada. Aí a justiça fica parecendo uma língua secreta, né? Aham. Causa frustração, desconfiança. É aí que entram as habilidades interpessoais. Toro, o juiz precisa ser um comunicador, adaptar a linguagem, saber ouvir. Mostrar empatia. Isso. A justiça tem que ser acessível para todo mundo, não só para quem é da área. E por falar em acessibilidade, a gente viu um conceito interessante nos materiais. Os 3 tipos de saberes. Ah, sim. Saber fazer e saber ser. Uma tríade, né? Tipo uma receita de bolo pro juiz de sucesso, sabe? Gostei da analogia. Um saber seria o conhecimento jurídico, a base de tudo. O saber fazer é a parte prática, tipo como conduzir uma audiência. Perfeito. E para finalizar a receita, saber ser conviver. Que junta as habilidades interpessoais, né? Saber lidar com pessoas, emoções, conflitos. E pelo que a gente viu nos materiais, esse saber ser está cada vez mais importante. Sem dúvida. Os juízes não podem mais ficar só atrás das leis. Eles têm que saber lidar com o lado humano da justiça. Porque, no fundo, por trás de todo o processo, tem uma história real, um drama, um conflito, né? O juiz precisa ter sensibilidade para enxergar além dos autos. Nossa, me explica uma coisa. Como esses 3 saberes funcionam na prática? Tipo, vamos imaginar que a gente está acompanhando uma audiência. Boa. Para aplicar a lei, o juiz precisa do saber, do conhecimento jurídico. Para conduzir a audiência, ouvir as partes, tomar decisões, ele precisa do saber fazer. Certo. Mas é o saber ser que vai garantir que ele se comunique bem, demonstre empatia, mantenha o controle, mesmo com as emoções à flor da pele. É como se o saber ser fosse o tempero especial da justiça, né? Mas, convenhamos, lidar com gente não deve ser fácil. Que tipo de desafios o juiz enfrenta nesse sentido? Olha, relacionamento humano já é um desafio por si só, né? Verdade, cada um com suas experiências e seus valores. Imagina num ambiente jurídico onde as emoções estão sempre à flor da pele, os conflitos são a regra e a pressão é enorme. E o juiz, no meio disso tudo, precisa manter o equilíbrio, a imparcialidade. É uma baita responsabilidade. É como se ele estivesse sempre no palco, sob o olhar de todo mundo. E essa pressão toda deve ter um impacto enorme na vida do juiz, né? Total. Imagina, tomar decisões que mudam a vida das pessoas, a exposição pública, a cobrança, é muita coisa. Como o juiz faz para lidar com essa bomba relógio? Aí entra o autoconhecimento, a inteligência emocional. Saber gerenciar o estresse de forma saudável. Quais são os maiores detonadores de estresse para um juiz? A gente pode dividir em 3 tipos de pressão. As externas extraprofissionais. Tipo, o que acontece fora do tribunal, mas impacta o juiz lá dentro. Isso. Imagina um juiz passando por um divórcio, problemas financeiros, um familiar doente. Essa carga emocional vai acabar respingando no trabalho. E as pressões externas profissionais, o que mais deixa um juiz de cabelo em pé? Tem vários. É excesso de processos, casos complexos, cobrança por resultados, prazos apertados. Sem falar na convivência com advogados, promotores, servidores, todo mundo sob pressão. Verdade. E essa interação nem sempre é fácil, né? Divergências, conflitos de interesse. Desgasta? Desgasta. E para completar o combo, ainda tem as pressões internas. As internas. Me explica melhor? São mais sutis, mas igualmente perigosas. São as dúvidas, as angústias, a sensação de impotência. Aquela vozinha. Será que fiz a coisa certa? É isso aí? E essa busca pela perfeição,
para uma justiça ideal. Isso pode levar à frustração, ansiedade. Com certeza. Parece que ser juiz exige superpoderes. Mas quais as consequências reais dessa pressão toda? Olha, as consequências podem ser bem sérias. Estresse crônico, burnout, problemas de saúde, Nossa! tanto física quanto mental. E como o juiz se protege? É essencial buscar ajuda profissional se tiver algum problema. Mas além disso, o autocuidado é fundamental. Tipo uns papel-alma. Isso. Exercício físico, alimentação saudável, sono de qualidade. E que habilidades ninja um juiz precisa ter para lidar com essa pressão toda? A lista é longa, mas algumas são essenciais. Comunicação eficaz, construir bons relacionamentos, postura ética impecável, liderança. Caramba, parece um esporte olímpico. Mas o importante é saber da importância dessas habilidades e se dedicar a desenvolvê-las. Então vamos começar pela comunicação eficaz. O que isso significa na prática? Significa ser claro, conciso, objetivo e, claro, respeitoso. Saber adaptar a linguagem ao público. Ou seja, nada de juridiquês. Exatamente. O juiz precisa usar uma linguagem que todos entendam. E além da linguagem em si, o que mais é importante? É escutativa. O juiz precisa saber ouvir de verdade. Prestar atenção não só às palavras. Isso. Mas também a mensagem, os sentimentos. Não adianta só ouvir, tem que entender, né? Exato. Com a escutativa, o juiz consegue entender as necessidades das pessoas, criar um ambiente de diálogo. E que tipo de habilidade de relacionamento o juiz precisa ter para criar essa conexão? Aí a gente entra num campo vasto. Cortesia, respeito, empatia, sensibilidade, imparcialidade, Nossa, equilíbrio, acessibilidade e, claro, a capacidade de diálogo. é muita coisa, mas concordo que cada uma delas é importante. Afinal, o juiz lida com gente que está passando por momentos difíceis. E é aí que a empatia e a sensibilidade fazem toda a diferença. O juiz precisa se colocar no lugar do outro. Isso sem perder a imparcialidade, claro. E a acessibilidade, como ela se manifesta na prática. O juiz precisa estar disponível para ouvir as pessoas, esclarecer dúvidas, orientar. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Exatamente. E a capacidade de diálogo é fundamental para criar esse ambiente de confiança. O juiz precisa ser um mediador, né? Isso. Buscando a melhor solução para o conflito. E a postura ética. A postura ética é a base de tudo. Integridade, honestidade, justiça, imparcialidade, responsabilidade. É como se o juiz fosse o exemplo a ser seguido, né? Exatamente. E essa postura precisa estar presente em tudo, né? Sim, nos mínimos detalhes. E como o juiz pode desenvolver a habilidade de liderança e trabalho em equipe? Ele precisa montar um esquadrão. Primeiro, ele precisa entender que o sucesso depende do trabalho em equipe. Ou seja, ele não está sozinho nessa. Não, ele precisa de um time forte. E para liderar esse time, ele precisa saber delegar, motivar, dar feedback. Exatamente. Criar um ambiente de trabalho positivo, resolver conflitos de forma justa. E como ele faz isso na prática? Comunicação assertiva, gestão de conflitos, coaching, mentoring. Nossa! Existem várias ferramentas, mas o importante é se aperfeiçoar continuamente. Ninguém nasce sabendo, né? É isso aí. E o autoconhecimento? Qual a importância dele para um juiz? O autoconhecimento é fundamental. É a capacidade de olhar para si mesmo e identificar seus pontos fortes e fracos, suas emoções, seus valores. É como se o juiz fizesse uma viagem interior, né? Para entender como ele funciona, como reage às situações. E como ele pode fazer isso? Terapia, meditação, escrita, coaching, feedback de colegas. O importante é se conhecer melhor, né? Exatamente. E esse processo de autoconhecimento é essencial para o juiz exercer a função de forma mais justa e humana. É como se ele estivesse construindo a fortaleza da justiça, tijolinho por tijolinho. Boa analogia. E essa fortaleza é para proteger a justiça, né? Não para destruir. Com certeza. Que legal. Mas me diz uma coisa. Como o juiz concilia essa busca pela humanização com a necessidade de ser imparcial? Não é meio contraditório? Ótima pergunta. E de fato pode parecer contraditório, mas a humanização e imparcialidade não são ideias opostas. Elas se complementam. Me explica esse mistério. A humanização não significa abrir mão da imparcialidade. Significa reconhecer que o juiz está lidando com pessoas, com suas emoções, suas histórias. Ou seja, o juiz pode ser humano sem deixar de ser justo. Exatamente. A humanização enriquece a objetividade, permite que o juiz tome decisões mais justas e adequadas a cada caso. Então, o juiz pode ser humano e justo ao mesmo tempo. Com certeza.
O juiz humanizado é aquele que consegue unir o conhecimento técnico com a sensibilidade e a empatia, E como essa humanização se manifesta na prática? na forma como ele se comunica, na atenção que ele dá às histórias das pessoas, na paciência que ele demonstra. Era como se ele criasse um ambiente acolhedor, né? Isso, um ambiente de respeito onde as pessoas se sintam à vontade. Mas como ele faz para não se deixar levar pelas emoções? Ele precisa ter consciência de que as emoções podem ser usadas para o bem ou para o mal. Ele não pode eliminá-las, mas precisa controlá-las. Ou seja, ele tem sentimentos, como todo mundo. Claro. Mas ele precisa usar a razão para controlar as emoções. Para que elas não interfiram no julgamento. Exatamente. E como ele faz isso? Inteligência emocional, meditação, terapia, coaching. Ele precisa dominar a mente, né? E esse controle é fundamental para ele exercer a função de forma justa e humana. Então, o juiz precisa ser sábio, justo e compassivo, como um verdadeiro mestre Jedi. É uma boa comparação. E como ele garante que suas decisões sejam justas, mesmo quando os casos mexem com suas emoções. Dá para ser justo e compassivo ao mesmo tempo. Essa é a grande questão. E a resposta está na ética profissional. O juiz tem que ter consciência de que sua função é aplicar a lei de forma justa, independentemente de suas convicções pessoais. É como se ele tivesse que se blindar contra as próprias emoções. Exato. Ele precisa separar suas emoções do processo, analisar os fatos objetivamente e aplicar a lei com isenção. E se deparar com um caso que o afeta muito emocionalmente? Nesse caso, ele tem o dever de se declarar impedido. E como funciona isso? Ele comunica ao tribunal que não pode julgar o caso porque suas emoções estão envolvidas. Aí o tribunal designa outro juiz. Isso Mas como ele chama- sabe se está emocionalmente envolvido a ponto de se declarar impedido? Ele precisa se perguntar: consigo julgar este caso de forma justa sem me deixar influenciar pelas minhas emoções? Se tiver dúvida, é melhor se declarar impedido, né? Sim, a imparcialidade do juiz é fundamental para garantir a justiça. E como ele lida com a pressão da opinião pública, principalmente em casos que a mídia explora muito? A pressão da opinião pública é um desafio constante. É como se o juiz estivesse sempre sob os holofotes. E como ele se protege disso? A chave é a independência judicial. O juiz tem que ter consciência de que sua função é aplicar a lei e não agradar a opinião pública. Ele precisa ter coragem para tomar decisões que nem sempre serão populares. Exatamente. Ele precisa ser forte e resistir às pressões externas. Mas e as críticas? Como ele lida com elas? Ele precisa saber diferenciar as críticas construtivas das destrutivas. As construtivas ajudam a crescer. Sim. Já as destrutivas, ele precisa ignorá-las. Então o juiz precisa ser sábio, forte e focado na justiça, como um Jedi. Perfeito. Mas ele não está sozinho nessa batalha, né? Não. Ele tem o apoio de seus colegas, de sua família, de seus amigos. É como se tivesse um exército do aliado Jedi ao seu lado. Isso aí. E a exposição pública? Como lidar com ela sem se perder no personagem? A exposição pública faz parte da função. O juiz precisa estar preparado para lidar com ela de forma responsável. Mas como ele encontra esse equilíbrio? Ele precisa ter consciência de que sua vida pública exige um comportamento exemplar. Ser discreto, prudente. Exatamente, ter cuidado com o que fala, com o que publica. Mas como conciliar essa discrição com liberdade de expressão não é meio contraditório? É um desafio. O juiz tem o direito de se expressar, mas precisa fazer isso com responsabilidade. Ele precisa ter discernimento para saber o que falar, né? Com certeza. A liberdade de expressão tem limites e para quem exerce uma função pública, esses limites são ainda mais importantes. Entendi. E a solidão? Como lidar com ela, principalmente para quem trabalha em lugares menores, longe da família e dos amigos? A solidão é um desafio, Tenton. O juiz precisa encontrar formas de lidar com ela de maneira saudável. Mas como? Buscando apoio na família, nos amigos, nos colegas de trabalho, em atividades que lhe deem prazer. Ele precisa se conectar com outras pessoas, né? Isso. E se precisar, buscar ajuda profissional como terapia. E quando o juiz se depara com a frustração de não conseguir alcançar a justiça plena, como ele lida com essa impotência? Ele precisa ter consciência que o sistema judicial é imperfeito. Mas ele precisa continuar lutando pela justiça. Tá Sim, falando? e se manter motivado. E como? Buscando inspiração em seus colegas, em seus mentores, em histórias de vida, em projetos sociais. Para se conectar com a esperança, com a crença de que um mundo melhor é possível. Exatamente. E como lidar com medo? Afinal, o juiz está sempre exposto a riscos e ameaças. O medo é um inimigo poderoso, mas o juiz precisa dominá-lo, Como? buscando apoio na fé, na família, nos amigos, em grupos de apoio ou em profissionais da saúde mental. Ele precisa compartilhar seus medos, buscar ajuda. Sim, e se fortalecer interiormente, desenvolvendo sua autoestima e resiliência. E a culpa? Como lidar com ela quando suas decisões têm consequências negativas? A culpa é um fardo pesado. O juiz precisa lidar com ela de forma saudável. Mas como?
Ele precisa ter consciência de que está fazendo o melhor que pode, que não é responsável pelas consequências, mas sim pelas decisões. Ele precisa se concentrar no presente. Exato, sem se deixar atormentar pelo passado. Mas aí se ele errar, Errar é humano. O importante é aprender com os erros. ele precisa buscar o diálogo, explicar os motivos da decisão. Sim. E ouvir os argumentos, buscar soluções que minimizem os danos. Ou seja, ser humano e compreensivo, mesmo em decisões difíceis. Isso. E a inveja? Como lidar com ela nesse ambiente tão competitivo? A inveja é um lado obscuro da força. O juiz precisa combatê-la, Mas como? se concentrando em seus próprios objetivos, em seu próprio desenvolvimento. Ele precisa reconhecer que cada um tem sua própria jornada. Exatamente. E se alegrar com o sucesso dos colegas. E a vaidade? Como o juiz evita essa armadilha? A vaidade é perigosa. O juiz precisa ter humildade para reconhecer que sua função é servir à justiça, e não a si mesmo. Ele precisa ter consciência de que é um servidor público. Isso. E precisa saber diferenciar o reconhecimento justo da vaidade. E a raiva? Como controlar essa emoção, principalmente diante da injustiça e da violência. A raiva é poderosa, mas pode nos cegar. O juiz precisa controlá-la e usá-la a favor da justiça, Como ele faz isso? canalizando a raiva para lutar por um sistema mais justo, para defender os direitos dos vulneráveis. Ele transforma a raiva em indignação, em desejo de mudança. Exatamente. E a tristeza? Como lidar com ela, diante do sofrimento das pessoas? O juiz precisa ter sensibilidade para reconhecer e acolher a tristeza, sem se deixar dominar por ela. Mas calma. Ele precisa ter compaixão, oferecer conforto e esperança, sem se envolver emocionalmente com os casos. Ele precisa se proteger, né? Sim, mantendo um distanciamento profissional. Que tipo de suporte ele pode buscar? Família, amigos, colegas de trabalho, grupos de apoio, profissionais da saúde mental. Ele não precisa enfrentar tudo sozinho. Com certeza. E como a formação humanística pode ajudar o juiz a ser mais completo? A formação humanística é fundamental para formar um juiz mais sensível, mais empático, mais humano. Porque o direito lida com pessoas, Né? não só com leis. Exatamente. E que tipo de conhecimento a formação humanística oferece? Filosofia, história, literatura, psicologia, sociologia, Nossa, antropologia, ética. ela expande a mente do juiz, né? Sim. E essa abertura é essencial para ele julgar os casos de forma mais justa e contextualizada. E como essa formação se reflete na prática? Na forma como ele se comunica, na atenção que ele dá às pessoas, na sensibilidade. Na busca por soluções mais justas. Exatamente. A formação humanística contribui para formar um juiz mais completo e comprometido com a justiça. E como o juiz concilia a busca pela justiça com a necessidade de seguir a lei, que nem sempre é justa? Essa é uma questão complexa. O juiz tem o dever de aplicar a lei, mas também de buscar a justiça. E nem sempre as duas coisas convergem. Ele precisa encontrar o caminho da justiça, mesmo que ele não seja o caminho da lei. Exatamente. Ele precisa interpretar a lei de forma justa, considerando os princípios constitucionais e os direitos humanos. Ele precisa ver além das sombras da lei. Isso. Ele precisa encontrar a luz da justiça. Ele não pode se prender à letra da lei. Não. Ele precisa levar em conta o contexto social, as particularidades de cada caso. E os impactos da sua decisão na vida das pessoas. Com certeza. E que recursos ele pode usar para buscar a justiça, mesmo quando a lei é um obstáculo. Ele pode propor mudanças na lei, usar analogia, costumes, princípios gerais do direito. Ele pode buscar a interpretação mais favorável à parte mais fraca. Sim. E usar a equidade para corrigir as distorções da lei. Então ele tem um papel ativo na construção de um sistema mais justo. Sem dúvida. Que inspirador. Mas e a sensação de impotência que o juiz pode sentir? A sensação de impotência é um desafio. O juiz é apenas um elo do sistema. Mas ele precisa continuar lutando, certo? Com certeza. Se concentrando em fazer a sua parte da melhor forma possível. Cada pequena vitória contribui para uma mudança maior. Exatamente. E como ele lida com cansaço físico e mental? O cansaço é constante. Ele precisa ter uma rotina de vida saudável. Alimentação, exercícios, sono. E momentos de lazer. Sim. Ele precisa cuidar de si mesmo para poder cuidar da justiça. Exatamente. E precisa saber reconhecer seus limites. Saber quando descansar. E buscar apoio. Com certeza. Família, amigos, colegas. Ele não está sozinho. É isso aí. E a sensação de isolamento. É um desafio, principalmente para quem trabalha com marcas menores. Mas ele pode usar a tecnologia para se conectar, né? Sim, redes sociais, aplicativos de mensagem. Ele precisa ter uma vida social ativa. Sim, mas com cuidado e discernimento. A discrição é fundamental para um juiz. E a insegurança na hora de tomar decisões difíceis. A insegurança é natural.
Mas ele precisa se preparar bem, estudando o caso, a lei, ouvindo as partes. Ele precisa ter consciência de que está tomando decisões com base em seus conhecimentos e sua ética. Exatamente. E ter a humildade de reconhecer que pode errar. E a pressão por resultados. É um grande desafio. Mas o juiz precisa ter foco na justiça, buscando o equilíbrio entre a celeridade e a qualidade das decisões. Ele precisa resistir à pressão quando ela compromete a justiça. Com certeza. Ele pode usar a tecnologia a seu favor. Sim. Para organizar o trabalho, agilizar os processos. E a tentação do poder, como o juiz lida com ela. O poder pode corromper. O juiz precisa ter humildade para reconhecer que o poder que ele exerce não é dele, mas da sociedade. Ele precisa usar esse poder com responsabilidade. Sim. Com ética, respeito, compaixão e justiça. É como se ele tivesse recebido um sabre de luz para proteger as pessoas e não para se promover. Ele precisa ter os pés no chão. E usar esse poder para fazer o bem e trazer equilíbrio para a justiça. E o peso da responsabilidade, É. como ele lida com isso. Afinal, suas decisões impactam vidas. O peso da responsabilidade é grande, mas ele precisa ter a coragem de assumir essa responsabilidade. Fazer o melhor que pode, né? Sim, com base em seus conhecimentos e sua ética. E ter a confiança de que está tomando decisões justas. Exatamente, mesmo que elas não agradem a todos. Mas e se ele errar? Uhum. Como lidar com essa possibilidade? Errar é humano. O importante é aprender com os erros. E buscar apoio. Com certeza, família, amigos, colegas, mentores. Profissionais da saúde mental também, né? É claro. É como se ele tivesse um exército do bem ao seu lado. Exatamente. E a gente sabe que o mundo jurídico muda o tempo todo. Como o juiz faz para se manter atualizado? Ele precisa se atualizar constantemente. A lei muda, evolui. E como ele acompanha essa evolução? Estudando, lendo, participando de cursos, palestras. Precisa ter disciplina, né? Sim, Sim. organização e disciplina são fundamentais. Mas e como ele concilia isso com a quantidade de processos que ele tem? Definindo prioridades, delegando tarefas, usando tecnologia. A tecnologia ajuda. Com certeza. E quando o juiz se frustra por não conseguir aplicar a lei como gostaria? Tipo, por causa de burocracia, recursos, morosidade. Frustração é normal, mas ele precisa saber que nem sempre a justiça será rápida. Ele precisa se concentrar em fazer a parte dele. Sim. E buscar soluções, propor mudanças, lutar por um sistema mais justo. E a pressão da mídia, da opinião pública. Ele precisa se proteger dessa pressão. Como? Tendo consciência de que exerce uma função pública, de que está sob os holofotes. Mas que precisa ser imparcial. Exatamente. Ele precisa ter maturidade para lidar com as críticas, né? Sim, separar as críticas construtivas das destrutivas. E a polarização da sociedade, como ele se posiciona. A imparcialidade é fundamental. Ele precisa se despir das suas opiniões pessoais. Ele precisa ser neutro. Sim. E ter coragem para tomar decisões que nem sempre agradarão a todos. Nossa, que responsabilidade. Mas e aí, qual a recompensa por tudo isso? A recompensa é saber que está contribuindo para um mundo mais justo e humano. Ele faz diferença na vida das pessoas. Sim. Que legal. E para quem sonha em ser juiz, qual a mensagem que a gente deixa? Estudem, se preparem, desenvolvam suas habilidades, fortaleçam sua ética. E nunca se esqueçam do lado humano. Exatamente. Ele precisa ter muita consciência, né? Consciência, responsabilidade. Ah, é. Usar esse poder para fazer o bem. Para construir um sistema mais justo, mais humano. É isso aí. Mas me fala, como ele lida com o peso da responsabilidade? Afinal, suas decisões mudam a vida das pessoas. Olha, o peso da responsabilidade é enorme, mas ele precisa ter coragem para assumir isso. Saber que está fazendo o seu melhor. Sim, usando seus conhecimentos, sua experiência, sua ética. Confiar em si mesmo. Exato, tomar decisões justas e imparciais, mesmo que elas não agradem a todos. Mas e se ele errar? Como lidar com essa possibilidade? Errar é humano, né? É verdade. O importante é aprender com os erros, buscar sempre melhorar. E ele pode buscar apoio, né? Para lidar com essa responsabilidade. Claro, família, amigos, colegas. Terapia, grupos de apoio. Exatamente. É como ter um time do bem torcendo por ele. É isso aí. E como o juiz se mantém atualizado nesse mundo jurídico que muda tanto? É muita coisa para acompanhar, né? A lei está sempre mudando, evoluindo. Ele precisa estar sempre aprendendo. Mas como ele faz isso com tantos processos para analisar? Organização e disciplina. Ele precisa ser um mestre em administrar o tempo. Definir prioridades, delegar tarefas. Usar a tecnologia a seu favor. E quando ele se frustra por não conseguir aplicar a lei como gostaria? Tipo, por causa da burocracia e da lentidão do sistema. A frustração faz parte, mas ele não pode se deixar bater. Ele precisa ter em mente que está fazendo a parte dele. Isso. E buscar soluções. Lutar por um sistema mais justo. Mas e a pressão da mídia? Da opinião pública. É uma pressão enorme, mas ele precisa se blindar. Como? Tendo consciência de que a função dele é aplicar a lei
e não agradar a opinião pública. Ele precisa ser forte, né? Sim, e imparcial. E a polarização da sociedade, como ele se posiciona. A imparcialidade é fundamental. Ele precisa se manter neutro, julgar os casos com base na lei. É muita coisa para lidar. Mas qual a recompensa por tudo isso? A recompensa é saber que está contribuindo para um mundo mais justo, para uma sociedade mais igualitária. É fazer a diferença na vida das pessoas, né? É isso aí. Inspirador. E para quem sonha em ser o juiz, qual a mensagem que a gente deixa? Estudem, se preparem, se dediquem. E nunca desistam da justiça. Exatamente. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre o universo da magistratura. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!